Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje estamos recebendo aqui o queridíssimo Guilherme Carvalho. Ele é coordenador regional da ABF, sócio do grupo QG e ele tem MBA em franquias. Guilherme, que prazer ter você aqui conosco pela primeira vez, né, em nosso podcast. Prazer todo meu, doutor Flávio. É a primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né? Amém. E olha o tema, gente. Desvendando os bastidores das franquias. Será que você já teve a curiosidade ou vontade, né, de poder empreender no segmento de franquias? Hoje esse programa, né, se for o seu desejo, é para você. Doutor, eu nunca tive vontade de poder empreender nesse segmento. Eu tenho certeza que depois desse programa você vai mudar a sua visão e vai querer também empreender nesse segmento aí de franquias. Guilherme, olha só, nós temos aqui como base do programa, né, respondermos aqui perguntas, né, dos nossos telespectadores em relação ao segmento que você é especialista. Então, como primeira pergunta, eu queria que você pudesse contar para o nosso telespectador, né, quem é o Guilherme Carvalho? Fala um pouco sobre você, sua trajetória, essa experiência desse mundo das franquias. Excelente, doutor. Bom, eu sou o Guilherme Carvalho, goiano, de pé rachado. Não sou como você, nordestino, né? Atuo desde 2003 nesse segmento de alimentação. Longa caminhada, hein? E venho estudando sobre o franchise desde 2006. Então, toda a parte de estruturação do grupo QG para virar franquia, eu participei de 100% de toda essa operação e toda essa construção. Então, ali em 2010, eu fui fazer MBA em franquias. Eu sou publicitário de formação, tenho MBA em marketing, tenho MBA em franquias, tenho MBA em controladoria e finanças e estou finalizando o MBA em holding. Por quê? O meu objetivo agora é ajudar pequenos empresários a estruturar o seu modelo de negócio 360, para ele poder atingir o sucesso. Então, franquia, eu estudo efetivamente desde 2006 e vivo na prática desde 2010 nos nossos negócios da família. Forte, hein, gente? O homem é completo, né? Vale a pena segui-lo também nas redes sociais, já vou deixar para você aqui. Eu sou o Guilherme Carvalho. Vale a pena seguir lá o arroba dele, que vai ter muita coisa boa para você também. E eu tenho uma pergunta aqui, né, que diz o seguinte: quais são os principais mitos que você observa no mercado de franquias? Muita gente tem medo, né, às vezes, de querer empreender nesse segmento, mas assim, quais são os principais mitos que a gente pode trazer para o nosso pessoal? Doutor, um dos que eu mais gosto é que o cara não vai precisar trabalhar. Ah, eu vou abrir uma franquia que ela por si só, eu estou precisando de renda passiva. Eu não vou precisar trabalhar. Então esse para mim é um mito clássico que no franchise se trabalha muito, só que se trabalha mais certo. Porque quando você cria um negócio do zero, você cria um negócio sem muita estrutura, você precisa criar uma marca. Agora, quando você vai para a franquia, você já pegou alguém que apanhou no dia a dia e já estruturou, então ele te dá um caminho para encurtar o caminho de sucesso. Mas você vai trabalhar demais, assim como empreender sozinho. E o que o investidor, alguém que queira empreender nesse segmento, ele deve analisar antes de investir nesse segmento de franquia? Uma das características que eu mais falo é, primeiro você precisa olhar para si. Por quê? Se você, vamos dar um exemplo clássico no franchise. Eu não gosto de acordar cedo. Você vai abrir uma franquia de padaria? Jamais. Então, você precisa entender qual é o modelo de negócio que mais se agrega a você. Se é moda, se é serviço, se é restaurante, que oportunidade tem demais. É a sua identidade, né? É a sua identidade. Por quê? Se você tiver que trabalhar todos os dias com algo que você não gosta, que você não se identifica, qual o prazer que você vai ter nisso? Então a primeira coisa excelente dica, hein? É você entender a sua identidade. Existe diferença de um bom franqueado e um franqueado problemático? O cara do franchise ali daquela marca, ele vai fazer uma análise, né? Antes de liberar ali as famosas informações de deal da COF, né? Uhum. E existe diferença ou todos são iguais? Nossa, uma peneira só? Mas tem diferença demais. Vou até olhar para a câmera, tem diferença demais. E é por isso que a legislação em franquia, nós estamos aqui dentro de um escritório jurídico, é importante. Hoje a legislação ela é única, ela é específica, né, de franchise, porque os perfis
Uma coisa, numa entrevista, você não consegue, em meia hora, você não consegue identificar um colaborador bom. Às vezes, em meia hora, uma hora, um dia, 3 dias, você não consegue identificar um perfil de um franqueado bom. Então, você tem problemas e você tem caras bons. O que são os caras bons? São os caras que entendem que eles compraram franquia que tem regras. Só que, apesar das regras, eu posso empreender e fazer esse negócio crescer. Agora, qual é o perfil do franqueado ruim? Existem regras e eu estou aqui para quebrar essas regras, porque eu acho que o meu jeito é o certo, só que esquece que está dentro de um guarda-chuva de marca. Então nós precisamos olhar sempre no franchise em prol da marca e não simplesmente do que o cara acha que ele é capaz, que o cliente dele está vivendo, porque às vezes ali em Goiânia vai ter uma realidade, mas em Brasília a realidade é outra. Se a gente não prezar pela marca, pela unidade, vira um samba do pau oco. Legal, hein, gente? Olha só, forte, hein? Vamos aqui a um breve intervalo. Até já já. Não deixe que a inadimplência dos seus clientes sufoque o seu crescimento. A Varela Torres Recuperação de Crédito é especializada em cobranças e negociações de dívidas, com profissionais preparados para agirem em negociações simples e casos complexos. Recupere o controle do seu negócio, elimine a inadimplência de recebíveis e evite desgastes com os clientes. Fale com quem está há mais de 5 anos no mercado com resultados comprovados. Para mais informações, ligue no número 62 993 97 43 36. Varela Torres. Recuperação de crédito. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje recebendo aqui o Guilherme Carvalho, ele que é coordenador regional da ABF, sócio do grupo QG, né? E tem MBA em franquias e em outras áreas de atuação também que se ligam nesse ecossistema aí de franquias do qual ele é especialista. Se você perdeu o primeiro bloco do nosso programa, vai lá no meu canal do YouTube, né? Dr. Flávio Varela Torres e assiste porque ficou muito bom, tá? Guilherme, vamos de pergunta, né? Bora. Quais os erros mais comuns que levam o insucesso de um franqueado? Eu acho que muita gente acha que essa aventura de não trabalhar, mas deve ter, acho que, uma infinidade de erros, né? Eu posso estar enganado. Mas o principal erro é capacidade financeira. Capacidade financeira. Que hoje é um grande problema para o brasileiro. Nós estamos falando aí que 80% da população está endividada, 40% inadimplente, e que às vezes abre um negócio na esperança de o negócio custa 500 mil, ele tem 200, 300, ele acha que ele vai conseguir abrir com 200, 300, ele não informa para a franqueadora que ele só tem 200, 300, porque ele está na fé de que vai conseguir pagar no cartão de crédito em 12 vezes, que vai conseguir pagar no boleto, que vai enrolar, e no final das contas você começa sem capital de giro. Então, o modelo financeiro hoje é o principal erro que remete ao insucesso de um franqueado. Disparado, doutor. É o caixa, né? É o caixa. Eu já vivi aqui algumas experiências no escritório, justamente de ter que notificar. O cara acabou de comprar a marca e ele não cumpre os pré-requisitos em relação ao que a marca determina, né? Chega a estipular data de abertura, depois ele não tem nem estoque mínimo, né, para poder vender o produto que seria de acordo com a marca. E a gente vê aí depois o chororô desse pessoal. E o principal, que isso retorna negativamente para a marca. Porque não é quem fechou que é o Zezinho. Quem fechou foi aquela marca que abriu e já abriu fechando, já abriu quebrada. Por quê? Por falta de uma incapacidade financeira, uma gestão de fluxo de caixa. Eu não sei se você sabe, mas pela legislação vai ficar o histórico, né, das franquias que estão abertas e as que abriram e fecharam também, para que quem tiver interesse de poder comprar no futuro a marca, de poder expandir essa marca, ele possa saber como é que é o histórico dessa marca. Fecha muito? Abre muito? Então, por isso que é muito importante, se você tem uma franquia, você analisar com muito cuidado quem é a pessoa que você vai vender ali a sua marca para poder ter como parceiro no seu ecossistema aí de negócio, tá, gente? E então a principal dica, que eu até te complementando, doutor, se você quer abrir um negócio e tem 300 mil, não abra com mais de 200. Compre negócio de 200 para você ter 100 mil de capital de giro. Porque muito provavelmente, dica, hein?
muito provavelmente esse negócio ele vai levar um tempo para maturar e você tem caixa para poder sustentar até que ele saia do negativo, porque todo negócio, via de regra, ele começa com poucos clientes e a gente vai conquistando esses clientes com o tempo até que a gente chega no ponto de equilíbrio, até que a gente começa a ter lucratividade. A gente precisa ter caixa para nos bancar durante esse período. Então, se você tem 300 mil, não abra um negócio com mais de 200. E assim, o que a gente poderia trazer de dica para que o franqueador ele possa entender em relação também à escolha, né, desse franqueado? O quanto mais você... Eu adoro participar de processo seletivo e às vezes chamar um franqueado para ir para um restaurante. Porque no momento informal é onde você capta todas as situações da realidade dos Boa bastidores. Dica, hein? Então, porque no escritório a coisa formal é entrevista de emprego, né? O cara ele vai preparado para responder o que precisa ser falado. Agora, na informalidade, você consegue captar situações que você não conseguiria dentro do escritório. Legal, hein? E assim, de fato existem vantagens em relação à escolha de uma franquia? Em vez de eu começar um negócio do zero, existem vantagens de eu poder optar por uma franquia? Completamente. Por exemplo, eu sou do sistema de franchising, sou apaixonado no franchising, porque se começar do zero, eu até faço uma conta. Você vai precisar de contratar um consultor para te ajudar a estruturar o modelo de negócio, você vai precisar contratar uma agência de marketing para desenvolver sua marca, você vai gastar com registro de marca no INPI, você vai precisar ter um escritório jurídico para poder te apoiar no dia a dia de questões trabalhistas. Às vezes, a relação de franquia já te coloca esse pacote como um todo. Uma assessoria completa que você não teria esse custo. Você paga royalties. Só que você já pega um negócio que efetivamente ele nasceu, ele amadureceu e ele tem sucesso, por isso que ele é franquia. Aí por isso que eu coloquei entre aspas. Porque todo negócio, para se franquear, ele deveria ter sucesso antes de franquear. Não é isso que a gente vê na prática. Você copia um modelo de sucesso, supostamente. Isso, né? É isso. Então, mas o modelo de franquia, ele tem muitos mais prós do que contras, porque você já pega alguém que teve experiência, alguém que já apanhou, alguém que modelou o negócio para poder expandir e para te dar uma assessoria. E para isso você paga royalties. Legal. Existe algum modelo de franquia que está em alta no mercado brasileiro? Atualmente, né? A parte de serviços está em muito destaque. Por exemplo, a própria Fast Escova. Propaganda gratuita para Fast Escova aí, hein? Você viu, né? A Milk Moo, que também explodiu, também gente. goiana. Que é isso? Então, tem um modelo de negócio muito simples de operar no dia a dia e com bom faturamento. Então, assim, tem vários viés. O que você precisa olhar muito é o modelo de negócio, qual é a complexidade que você vai ter para a operação do dia a dia e se você tem apetite, se você tem intimidade com aquele modelo de negócio. Bom demais. E você poderia trazer alguns conselhos, né, para quem está pensando em entrar aí para a questão do mundo das franquias? Deixa alguns conselhos, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Programa bom é assim mesmo, passa rápido, voando. Deixa alguns conselhos para a gente poder fechar aí com chave de ouro. Doutor, o principal conselho que eu daria é: vou identificar o negócio, faça uma pesquisa com outros franqueados para entender como que está a rede naquele momento da sua entrada, se os franqueados estão satisfeitos, quais são os problemas. É importante também entender que toda marca tem problema. McDonald's que seja, não acha que é mil maravilhas que não tem problema. Então, quais são os problemas que você tem com a marca hoje? Porque é igual um casamento. Eu gosto de fazer referência do franchise como um casamento. A gente escolhe quais os problemas que a gente vai aceitar no dia a dia. No franchise é a mesma coisa. Esses problemas, dá certo de você conviver? Então, tá tudo certo. Então, uma boa pesquisa, uma boa identificação de você com aquela marca, com aquele modelo de negócio, entendendo principalmente quem está por trás da marca, que eu falo que CPF forte é igual CNPJ forte. Então, quem está por trás dessa marca tem os mesmos valores que vocês, a mesma cultura, porque é uma relação de casamento. Então, quanto mais você trouxer isso à tona com tranquilidade para escolher
sabendo que vai ter problema e que você, tudo bem, eu vou aprender a conviver com esses problemas, porque eu também tenho problemas e eu vou levar esses problemas para a franqueadora. E, na verdade, nós estamos aqui num jogo de problemas que empreender nesse país ou no mundo é o quê? Solucionar problemas. Então, vamos escolher quais são os problemas que a gente quer. Boa. Guilherme, obrigado por ter vindo aqui ao nosso podcast, né? É sempre uma satisfação poder conversar contigo, né? E chegamos ao final, né, do nosso programa. O tempo voou, como eu falei aí antes da pergunta. E queria que você pudesse fazer suas considerações aí finais para a gente poder finalizar o nosso programa. Rápido demais, hein? Pois é, passou rápido. Bom é isso, né? É um prazer, viu? Aceitar seu convite aí. Tamo junto. Hoje eu tenho um propósito muito maior de apoiar pequenos empresários a estruturar seus negócios para poder escalar, seja via franquia, seja via canal de venda direta, enfim, é pegar a minha bagagem de mais de 20 anos como empresário, como empreendedor, porque eu acredito muito, como diz o meu guru Flávio Augusto, a gente vai mudar o país se a gente mudar a mentalidade dos empresários, que é realmente quem aquece e fomenta essa população a cada vez mais. Então eu estou nesse propósito de vida e espero a gente estar cada dia mais próximo. Bom demais. Que Deus te abençoe e até a próxima.